Existe um tipo de perigo que não chega gritando, chega observando. Talvez você ache que certas pessoas apenas seguiram a vida, mas no mundo espiritual há coisas sendo reveladas antes que apareçam no natural. E se você está aqui agora, não é por acaso. Algo em você já percebeu que a sua dor não terminou em derrota. Ela está prestes a confirmar uma vitória que muita gente não queria ver. Respire fundo e preste atenção, porque nós vamos caminhar com você como mentores desta jornada, não para alimentar mágoa, mas para abrir seus olhos. O luto tentou te parar, a raiva tentou te dominar, a vingança tentou te seduzir, mas Deus parece ter feito algo mais profundo. Ele transformou o que era ferida em discernimento. Já se perguntou por que certas pessoas ficam incomodadas quando você não reage mais como antes? Antes de continuar, inscreva-se no canal para fortalecer esta comunidade de pessoas que estão aprendendo a vencer sem perder a alma no processo. Neste vídeo, você vai entender por que o seu silêncio assustou, por que sua calma virou resposta, e por que a sua fé não foi fraqueza, foi estratégia. E cuidado, se você ignorar esta mensagem, talvez continue chamando de acaso aquilo que Deus já está mostrando como destino. Há dores que chegam como visita, mas tentam se comportar como donas da casa. Elas entram pela memória, sentam no peito, mexem em gavetas antigas e fazem a pessoa acreditar que nunca mais será a mesma. Mas o escolhido começa a perceber algo estranho. Aquilo que veio para destruí-lo não conseguiu dominar sua essência. O luto bateu forte, a ausência falou alto, a saudade fez barulho por dentro, mas mesmo assim havia uma força silenciosa dizendo: ainda não acabou. E talvez seja isso que muita gente não entendeu. Eles olharam para você esperando uma queda visível, esperando que sua alma virasse notícia, esperando que sua dor se transformasse em espetáculo. Mas existe uma confirmação espiritual que aparece justamente quando ninguém está aplaudindo. Deus não precisava que todos vissem você chorando para provar que estava cuidando de você. Ele estava trabalhando no secreto, naquele lugar onde só Ele entra sem pedir licença. Pense bem, porque algumas pessoas ficaram mais incomodadas com a sua recuperação do que com a sua ferida. Essa pergunta não é pequena. Às vezes, o problema não era apenas o que aconteceu com você, mas o fato de você não ter se tornado prisioneiro daquilo. A sua superação começou a denunciar intenções escondidas, porque há pessoas que toleram sua dor, mas se assustam com sua reconstrução. E aqui entra uma verdade que precisa ser ouvida com calma. Nem toda pessoa que ficou perto durante a tempestade queria ver o sol nascer sobre a sua vida. Algumas estavam apenas observando os estragos. Outras queriam medir até onde você aguentaria. Mas quando você permaneceu de pé, mesmo sem entender tudo, algo mudou no ambiente espiritual. O que parecia fraqueza virou sinal. O que parecia silêncio virou resposta. O que parecia demora virou preparo. Por isso, não trate sua caminhada como comum. Quem atravessa o luto sem entregar a alma, a amargura carrega um tipo de autoridade que não se compra, não se finge e não se aprende em frases bonitas de internet. É a autoridade de quem perdeu algo, mas não perdeu Deus. É maturidade de quem sentiu o peso, mas não se ajoelhou diante do desespero. E daqui a pouco você vai entender por que essa calma começou a incomodar tanto quem esperava ver você reagir de outro jeito. A raiva gosta de se apresentar como justiça, mas muitas vezes ela só quer dirigir a pessoa para um lugar onde Deus nunca mandou entrar. Ela chega dizendo: você precisa responder, você precisa provar, você precisa mostrar que não ficou por baixo. Só que o escolhido começa a discernir o tom dessa voz. Nem toda urgência vem de Deus. Algumas urgências são armadilhas emocionais tentando arrancar de você uma reação que depois será usada contra você. Você já percebeu como certas pessoas provocam exatamente no ponto em que sabem que ainda dói? Elas cutucam a ferida, testam sua paciência, lançam palavras calculadas e depois fingem surpresa quando alguém reage. Mas quando você não reage, o jogo delas perde força. A ameaça direta contra a sua paz não estava apenas no que fizeram. Estava no convite invisível para você sair do lugar de fé e entrar no lugar de descontrole. Só que algo em você amadureceu. Você entendeu que a raiva pode até bater a porta,
mas não precisa receber a chave da casa. E isso não torna ninguém frio, distante ou insensível. Torna alguém mais consciente. Imagine uma pessoa que recebe uma mensagem provocativa e, em vez de responder no impulso, fecha o celular, ora por alguns minutos, bebe uma água, caminha um pouco e só depois decide se vale a pena falar. Parece simples, mas espiritualmente isso é enorme. Há batalhas que não são vencidas quando a pessoa fala melhor, mas quando ela escolhe não descer ao nível da provocação. E aqui está algo sério. Quem não consegue controlar sua reação pode ser conduzido por qualquer pessoa que conheça seus gatilhos. Isso é perigoso. Por isso Deus trabalha tanto no interior dos escolhidos. Ele não quer apenas livrar você dos inimigos visíveis. Ele quer curar os pontos internos que ainda poderiam ser manipulados. Então, quando você percebe que não precisa mais explodir para ser forte, algo muda. A sua presença começa a pesar de outro jeito. A sua calma deixa de ser ausência de emoção e se torna domínio espiritual. E talvez alguém esteja se perguntando agora, mas então o que fazer com a injustiça? Segure essa pergunta, porque ela conduz ao próximo nível. Antes de Deus permitir que certas portas se abram, Ele ensina o escolhido a não ser governado por aquilo que tentou feri-lo. A vingança sempre promete alívio rápido, mas cobra caro depois. Ela se veste de justiça, usa palavras bonitas, faz a pessoa imaginar cenas em que todos finalmente entendem quem estava certo. Mas no fundo, a vingança mantém a alma presa ao mesmo lugar. A pessoa acha que está punindo alguém, quando na verdade continua carregando a presença daquela pessoa dentro da própria mente. É como sair da prisão, mas levar a cela nas costas. E é aqui que muitos se perdem. Eles pensam que vencer é fazer o outro sentir a mesma dor. Mas Deus mostra outro caminho. Vencer, muitas vezes, é não permitir que a maldade de alguém determine o formato do seu coração. É olhar para o estrago, reconhecer a injustiça, sentir o peso da decepção e ainda assim dizer: isso não vai decidir quem eu vou me tornar. Essa frase, quando vivida de verdade, estremece o mundo espiritual. Talvez a maior ameaça contra quem tentou te destruir seja justamente a sua decisão de não se tornar parecido com eles, porque enquanto esperavam uma resposta amarga, você começou a crescer. Enquanto esperavam um confronto, você começou a amadurecer. Enquanto esperavam que sua vida ficasse girando ao redor da ferida, Deus começou a reorganizar seus passos. E quando Deus reorganiza o caminho de alguém, ninguém consegue impedir o destino que Ele confirmou. Isso não significa aceitar abuso, fingir que nada aconteceu ou colocar gente perigosa de volta no seu convívio. Pelo contrário, o discernimento espiritual também ensina limites. Às vezes, perdoar é liberar a alma, mas manter a porta fechada. Às vezes, amar o próximo é orar por ele de longe. Às vezes, seguir em paz é bloquear o acesso de quem só sabia entrar para bagunçar tudo. E sim, isso também é sabedoria bíblica aplicada na vida real. A sua vitória não precisa ter gosto de revanche. Ela pode ter gosto de paz, foco, reconstrução e presença de Deus. E talvez isso seja exatamente o que torna tudo mais forte. Porque quando alguém vence sem precisar se vingar, essa pessoa revela que foi curada em um nível que os outros ainda não conseguem compreender. Mas existe uma parte mais profunda nessa jornada. Nem todo mundo que aplaude sua calma entende o preço que você pagou para alcançá-la. E se essa mensagem tocou em algum ponto que você nem costuma mostrar para ninguém, talvez não seja apenas emoção. Talvez seja um sinal de que chegou a hora de fortalecer sua fé, proteger sua mente e lembrar todos os dias quem você é diante de Deus. Por isso, nós preparamos o kit do escolhido, 30 mensagens de fé, proteção e propósito, um material criado para caminhar com você nos dias em que a alma precisa de direção, coragem e uma palavra certa na hora certa. Adquira o seu e leve essa jornada para além deste vídeo, porque o que Deus começou a despertar em você agora precisa ser alimentado. E preste atenção no que vem a seguir, porque existe uma diferença enorme entre vencer a dor e entender por que certas pessoas se incomodam quando você finalmente começa a brilhar. Existe uma calma que não é descanso, é sinal de autoridade.
Ela nasce quando a pessoa já chorou o que precisava chorar, já entendeu o que precisava entender e já decidiu que não vai entregar sua alma para o caos dos outros. Essa calma assusta, porque ela revela que a antiga versão não está mais disponível. E quando alguém não consegue mais te puxar pela raiva, pela culpa ou pela saudade, essa pessoa percebe que perdeu acesso a uma parte sua que antes era manipulável. Talvez você tenha notado isso sem saber explicar. Algumas pessoas começaram a estranhar seu silêncio. Outras tentaram provocar uma reação mais forte, só para confirmar se ainda tinham poder sobre você. E quando não conseguiram, chamaram sua paz de frieza, sua maturidade de arrogância, sua distância de orgulho. Mas a verdade é mais profunda. Quem não entende cura, muitas vezes chama libertação de mudança estranha. A confirmação espiritual aparece justamente aí. Quando a pessoa para de reagir do mesmo jeito, o ambiente ao redor começa a denunciar quem estava acostumado com a versão ferida dela. É como se Deus apagasse uma luz falsa e acendesse outra por dentro. De repente, certas conversas já não seduzem. Certas provocações já não prendem. Certas memórias já não mandam. E isso não acontece por acaso. Isso é governo interior sendo restaurado. Observe com atenção, nem todo ataque vem com grito. Alguns ataques vêm como lembrança, convite, indireta, saudade mal resolvida, mensagem fora de hora, comentário disfarçado de preocupação. A ameaça contra sua paz pode ser sutil, mas o Espírito de Deus também é sutil ao alertar. Por isso, quando algo dentro de você disser não volte para esse lugar, ouça. Nem toda porta aberta é oportunidade. Algumas são testes de maturidade. E aqui está uma chave que poucos aceitam. Sua calma não precisa ser explicada para quem lucrava com sua confusão. Você não precisa convencer ninguém de que está melhor. A própria maneira como você anda, fala, decide e se preserva já anuncia que algo mudou. Segure essa verdade no coração, porque na próxima parte você vai entender por que algumas pessoas não se incomodam com sua dor. Elas se incomodam com a sua reconstrução. Durante muito tempo, algumas pessoas tentaram te prender a uma versão antiga. Aquela versão que sofria mais calada, que aceitava menos do que merecia, que tentava explicar demais, que queria ser compreendida por quem nunca teve intenção de compreender. Só que existe um momento em que Deus troca a chave da casa por dentro. A pessoa continua parecida por fora, mas espiritualmente já não mora mais no mesmo lugar. É por isso que certos comentários não te atingem como antes. Certas lembranças ainda passam pela mente, mas já não sentam no trono. Certas pessoas ainda falam, mas a voz delas perdeu autoridade. E isso incomoda porque quem te feriu preferia que você continuasse preso ao papel que eles escreveram. Só que Deus não entrega a caneta do seu destino nas mãos de quem não sabe nem ler a profundidade da sua história. Você já reparou como algumas pessoas ficam desconfortáveis quando você não se justifica? Elas esperam longas explicações, esperam defesa, esperam aquela tentativa cansada de provar que você não é o vilão da história. Mas o escolhido aprende algo poderoso. Quem já foi confirmado por Deus não precisa viver implorando validação humana. A verdade pode até demorar a aparecer, mas ela não morre no caminho. Isso não significa viver com desprezo ou superioridade. Significa viver com discernimento. Na prática, é parar de responder indireta com indireta. É não transformar redes sociais em tribunal emocional. É não correr para contar sua versão a quem só quer entretenimento. É escolher conversas maduras, ambientes saudáveis e atitudes que protegem sua fé. Às vezes, o maior avanço espiritual começa quando a pessoa decide parar de se explicar para plateias erradas. E quando você para de se explicar, algo curioso acontece. Quem dependia da sua reação começa a perder narrativa. Quem precisava te ver instável começa a procurar outro motivo para criticar. Quem achava que controlava sua imagem percebe que não controla sua essência. Mas ainda há um ponto mais profundo. Quando eles não conseguem mais te definir, começam a tentar diminuir aquilo que Deus está levantando em você. Há vitórias que chegam em silêncio, mas fazem muito barulho no coração de quem torceu contra. Não porque você saiu anunciando nada,
nem porque precisou provar algo, mas porque existe uma presença diferente em quem foi reconstruído por Deus. A pessoa entra no ambiente e não precisa dizer muito. A postura fala, o olhar fala, a paz fala. E para quem esperava ruína, essa paz se torna uma espécie de testemunho impossível de ignorar. Você precisa entender isso com urgência. Algumas pessoas estavam confortáveis enquanto você parecia perdido. Elas sabiam lidar com suas lágrimas, mas não sabem lidar com sua direção. Sabiam comentar sua dor, mas não sabem explicar sua força. Sabiam observar sua queda, mas não estavam preparadas para ver Deus te levantar com mais sabedoria, mais firmeza e mais discernimento. Isso não é coincidência. Isso é destino se manifestando. A ameaça direta contra você nunca foi apenas fazer você sofrer. Era fazer você acreditar que a dor seria sua identidade final. Era convencer sua alma de que o luto seria moradia, de que a raiva seria combustível, de que a vingança seria justiça e de que a amargura seria proteção. Mas Deus interrompeu esse roteiro. Ele pegou aquilo que tentaram usar contra você e transformou em preparação. O que era ferida virou fundamento. Agora, preste atenção nesta pergunta. E se a sua vitória não for apenas sobre chegar mais longe, mas sobre não se tornar pequeno por causa do que fizeram? Porque existe gente que conquista coisas por fora e continua presa por dentro. Mas quando Deus cura alguém de verdade, Ele não entrega apenas resultado. Ele entrega liberdade. A pessoa não vence para humilhar. Ela vence para testemunhar que o mal não teve a última palavra. E talvez seja por isso que esta fase pareça tão diferente. Você não está apenas melhorando. Você está sendo reposicionado. Deus está ajustando pessoas, ambientes, prioridades e percepções. O que saiu da sua vida abriu espaço. O que tentou te ferir acabou revelando sua força. O que parecia atraso preservou seu futuro. Mas existe uma verdade que ainda precisa ser encarada. Nem todo mundo que esteve perto era aliado. E na próxima parte isso vai ficar claro de um jeito que talvez doa, mas liberta. Agora que você chegou até aqui, não trate esta mensagem como apenas mais um vídeo. Olhe para sua própria história e pergunte com sinceridade: que parte da sua alma ainda está tentando provar algo para quem nunca teve maturidade para enxergar sua dor? O luto não te venceu, a raiva não te governou, a vingança não te possuiu, e isso não é pequeno. Isso é sinal de que Deus preservou algo dentro de você que o caos não conseguiu tocar. Então aplique isso hoje. Não responda à provocação que tenta roubar sua paz. Não volte para o lugar que Deus já te tirou. Não entregue sua energia para quem só aparece quando quer medir sua queda. Ore, respire, observe, escolha melhor suas companhias e caminhe como alguém que entendeu que a própria vitória já é uma resposta. E se esta palavra confirmou algo no seu espírito, escreva nos comentários: eu não volto para o lugar de onde Deus me tirou. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like para fortalecer esta comunidade de escolhidos que estão aprendendo a vencer sem perder a fé, a doçura e o discernimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a dor não é o fim da história, é apenas o lugar onde Deus começa a revelar quem realmente estava sendo preparado. Porque agora a pergunta não é mais quem tentou te parar. A pergunta é o que eles vão fazer quando perceberem que você continuou andando, continuou crendo, continuou subindo, e a mão de Deus ainda está sobre você.